Presidente, cumprimento o Sr. Professor. Sr. Professor, eu vou recolocar a sua afirmação, que eu creio que transcrevia de modo exato, que, entre as afirmações que proferiu nesta comissão, referiu que em momento algum se quis imiscuir nas questões judiciais e sabia que não poderiam contar consigo para isso. Foi o que eu escrevi. Quando na sua ação, obviamente, nas questões judiciais que estavam pendentes, obviamente. Eu lamento decepcioná-lo, mas se alguma falácia houve nesta comissão, nas suas declarações até agora, é precisamente esta sua afirmação. E se o Sr. Professor está convencido disso, eu queria, pelo menos, que quando saísse daqui não voltasse a repetir isso, porque manifestamente essa sua afirmação é factualmente falsa. Porque, Sr. Ministro, há uma decisão de 14 de fevereiro deste ano em que um coletivo de juízes refere que um conjunto de cidadãos que estava a ser perseguido criminalmente, acusado e pronunciado pelo crime de burla qualificada e falsificação de documentos decorrente do processo das contrapartidas, portanto, acusados de tentarem burlar o Estado porque nunca quiseram cumprir, foram absolvidos por força da celebração de um acordo celebrado por Vossa Excelência em 2012. Sintetizando, o Tribunal entende que, se o próprio Estado chega a acordo com aqueles que acusa de o tentarem burlar, manifestamente a questão não é penal, é uma questão civil que há de ser dirimida por outra via. Ora, importa saber, Sr. Ministro, Sr. Ex-Ministro, se esse resultado foi pretendido, o que seria gravíssimo, ou seja, estamos na presença do dolo direto em que alguém previu e quis esse resultado, seria gravíssimo. Se não quis esse resultado, mas previu como possível, estaríamos a falar da figura de um dolo eventual. Se não previu nem quis esse resultado, mas ele veio a ocorrer, estaríamos a falar de um comportamento negligente. Ou uma última categoria, que eu creio que terá decorrido das suas palavras, e era esse esclarecimento que eu pretendia, em que até se previu, mas foi garantido que isso não sucederia. Nesse caso, eu diria que terá sido enganado. Porque o resultado veio, efetivamente, a ocorrer. Portanto, isto, o que eu estou a dizer é factualmente verdadeiro. E, portanto, Sr. Ministro, Sr. Ex-Ministro, aquilo que eu lhe pedia é se facultava a esta comissão os documentos que suportem a resposta que deu. Ou seja, se de facto esta absolvição que veio a decorrer por força da celebração de uma renegociação tem um suporte, nomeadamente através de pareceres que, como referiu há pouco, alvitraram a possibilidade de se vir a impactar no processo, mas que era certo e seguro que isso não viria a acontecer. Porque nessa altura teremos a oportunidade de vir a confrontar os autores desse parecer com tão peregrino entendimento, como aliás veio a decorrer. E concluo, porque esta questão também tem que ser esclarecida, é que a contrapartida decorrente desse acordo, o mesmo 19º Governo Constitucional entendeu que ela nem sequer se justificaria, ou seja, o famoso acordo através da contrapartida do Alfamar. Soubemos, aliás, há hoje uma entrevista publicada num jornal diário por um secretário de Estado que sucedeu no Ministério, em que refere que esse investimento agora é finalmente substituído por um investimento, esse sim, que vai criar emprego através de um parque eólico e, portanto, por que razão é que um investimento que o mesmo Governo, obviamente com o outro Ministro, entendeu que seria muito relevante, afinal é pura e simplesmente descartado, se entende que há algum interesse subjacente que terá finalmente prevalecido, ou então se pura e simplesmente não tinha pernas para andar e, portanto, foi abandonado. Muito obrigado pelas suas perguntas, Sr. Deputado. Sr. Professor, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, para além dos pareceres que eu já mencionei em relação ao despacho do Ministério Posso certamente disponibilizar. O despacho que foi feito pelo Ministério, pelo Ministro da Economia e o Ministro da Defesa anteriores, portanto, no Governo anterior ao nosso, 18º, mostra exatamente os aspectos que o Sr. Deputado referiu.
Tínhamos parceiros jurídicos e mais, tínhamos um parceiro, eu não mencionei isso na minha primeira intervenção, portanto agradeço a oportunidade de esclarecer também. Existe um parceiro do Conselho Consultivo da PGR, que é o parecer número 4 de 2010, que foi publicado em 7 de junho de 2011 e que é exatamente relativamente claro a respeito das chamadas pré-contrapartidas fictícias e sobre a sua relação com o processo criminal que estava em curso. Mas o parecer é público e, portanto, diz muito claramente essa definição. E, portanto, eu penso que esse parecer e mais o despacho dos ministros que nos antecederam, mais a parte jurídica e todo o suporte jurídico que nós tínhamos, levava-nos claramente a concluir. Nós estamos a falar em pareceres de várias fontes em que mostrava muito claramente que este processo não devia estar a impactar, não devia impactar de modo algum o processo que estava em curso, o processo judicial que estava em curso. Em relação à questão que mencionou, eu ainda não li a entrevista do Sr. Secretário de Estado, de qualquer maneira, o que lhe posso dizer sobre o processo antigo é que, quando nós estávamos praticamente de saída, nessa altura já era evidente que o processo não ia arrancar, e não ia arrancar o processo do Alfamar, portanto esse investimento não ia acontecer. Não ia acontecer por as razões que eu referi também ao Sr. Deputado José Magalhães, que foi, uma coisa é haver uma carta de intenções em qualquer processo de investimento e outra ver, depois desse processo de intenções, as empresas fazem as due diligence necessárias, portanto fazem as averiguações necessárias para perceber se o processo e se esse investimento faz sentido ou não. As empresas, depois de analisarem esse processo, acharam que haviam condicionantes financeiras que não faziam sentido e, portanto, a MPC decidiu não avançar. Portanto, nós o que fizemos foi começar a procurar exatamente alternativas para que as contrapartidas fossem executadas, mesmo que fosse, obviamente, noutra área. Portanto, foi isso que certamente foi feito pelo Ministro da Economia que me sucedeu. Muito obrigado.